Bom dia, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Tomás da comunidade hoje. Queremos nesse sábado partilhar a palavra, o Evangelho de São Lucas. Hoje lembramos Nossa Senhora, pedimos a sua intercessão e a palavra de Deus que nos ilumina, nos fortalece. Hoje, Jesus discutindo com os saduceus. Saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. Olha bem, tinha o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras na mão, liam sobre a lei de Moisés, mas não tinham uma compreensão correta da palavra de Deus. Por isso eles propõem um caso para Jesus, dizendo: a lei de Moisés diz o seguinte: se uma mulher casar ali com uma pessoa de uma família, um homem, e não deixar filhos, não deixar descendentes, o irmão casa com a viúva, com a cunhada. Morreu o irmão, o outro irmão casa com a cunhada para ter filho, para aquela família ter uma geração. Bom, essa é a lei. E aí eles propõem, dizendo: olha, havia uma mulher, casou-se 7 vezes. Primeiro o irmão morreu, o outro irmão assumiu o casamento. Segundo, morreu também sem deixar filhos. Terceiro até o 7º. Todos morreram, por fim morreu a mulher. E lá no céu ela vai ser esposa de quem? Diz os saduceus. Jesus falou: olha, lá no céu não se casa nem dá em casamento. Lá a mulher não é esposa de ninguém. Lá se vive como irmão, como os anjos vivem. Os anjos não se casam. Então, por isso, nesta vida presente, diz Jesus, o casamento é até a morte, até que a morte separe. Mas lá na eternidade não tem casamento. E vocês ignoram as Sagradas Escrituras, Então, Jesus tem que explicar como entender a palavra de Deus. Irmãos, não basta ter a Bíblia na mão. É importante ler as Sagradas Escrituras, com certeza, mas se você não souber interpretá-la, se não tiver a luz da interpretação, que nós chamamos de magistério, um dom do Espírito Santo dado à igreja, para que a igreja possa nos explicar o sentido correto da palavra de Deus, você com a Bíblia na mão pode errar, e Jesus não interpretar o que Jesus ensinou. Então vamos pedir, primeiro, essa humildade de ouvir aqueles que têm autoridade de nos ensinar. A igreja que nos ensina o modo correto de entender a palavra de Deus. Então o casamento é para esta vida. Depois da morte não se casa, nem se dá em casamento. Está claro isso? Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, se o casamento é legítimo, é autêntico, o sacramento é verdadeiro, nem o Papa dissolve. A igreja, ela, vou usar essa palavra, mas não é correta, vamos dizer assim, ela descasa quem não é casado, certo? Não é que ela descasa, ela declara inexistente o casamento. Então, a igreja desfaz o que o homem fez, mas o que Deus fez, a igreja não desfaz. Ela tem o discernimento para saber se o casamento é válido ou não. Se é, só a morte. Se não é, ela pode declarar nulo, ela pode desfazer. A sabedoria que Deus deu à sua igreja. Amém? Então, que você, meu irmão, minha irmã, peça a compreensão do Espírito Santo, e também a humildade para compreender a palavra de Deus. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Deus te acompanhe.